Cusco, Guaipeca, Pé Duro, Vira-Lata. Os cães sem raça definida são muito associados ao abandono e à vida nas ruas, e o De Olho nos Bichos deste mês é sobre eles. Cães de rua, eles viravam as latas para se alimentar. Eles tinham necessidade de virar para procurar lixo, procurar comida. E nisso aí veio assim, os cães de rua, são os cães errantes, eles são vira-latas, viravam a lata de lixo para se alimentar. Os cães vira-lata, né, que a gente chama de sem raça definida ou SRD, eles são maioria na rua. Hoje a gente tem uma estimativa de mais ou menos 30 milhões de cães e gatos vivendo nas ruas, mais ou menos 20 milhões de cães abandonados aqui no nosso país. Os riscos, eles envolvem riscos para os animais. Então, se a gente pensar na questão dos maus tratos, animais que são agredidos, animais que passam fome, frio nas ruas, então não é um lugar adequado para esses animais ficarem. Um cão em casa, né, um animal domiciliado, ele tem uma vida média de 10 anos, de 10 a 15 anos. E um animal na rua, em situação de rua, ele tem uma vida média de 2 anos. Você pegar um cão sem raça definida, um cão vira-lata, ou um cão de raça, e eles tiverem cuidados veterinários, cuidados de ambiente, né, vacinação, eles vão viver muito, depende de como aquele animal é cuidado. A Pretinha é uma senhorinha de 14 anos, que ela aparecia aqui em casa, aí eu comecei a alimentar, comecei a dar comida para ela, ela tinha um pelo comprido e um belo dia eu vi que ela estava engordando, mas eu não conseguia pegar ela. E aí um dia que ela apareceu aqui, ela tinha os horários dela para vir comer e ela sumia no meio do mato. Eu saí correndo atrás dela, eu vi que ela já tinha emagrecido. Aí eu saí correndo atrás dela e achei ela e 5 filhotes no meio de um buraco, no meio do mato, no meio de uma obra. Aí a Pretinha está conosco até hoje, já tem 13 anos que ela está aqui. Está bem velhinha, ela enxerga pouco, ela não escuta, mas ela está aí firme e forte, né, Pepe? Mas nem todos os cães têm a sorte de Pretinha. O fator estético é decisivo para que um cachorro seja adotado. Maioria nas ruas, os vira-latas encontram dificuldades na hora da adoção. Ainda existe uma cultura na nossa população, nós brasileiros, né, de adoção de animais de raça. E os animais que não têm aquele padrão racial desejável, né, animais que não são peludinhos, animais de porte às vezes médio ou grande, de pelo curto, esses animais dificilmente eles são adotados. As pessoas elas têm medo do tamanho que aquele animal vai ficar, então se for um animal filhote, se ele é um animal sem raça definido, um vira-lata, a pessoa às vezes ela não sabe qual que é o tamanho que ele vai ficar e se ele vai ser compatível no ambiente que ela tem disponível para ele, né? Quando eu era criança, um amigo meu de escola, ele era doido para ter um cachorro. Aí a mãe dele acabou comprando o Jimmy, era para ser um Shih Tzu. Achou que ia ficar pequenininho, aí ela viu que o cachorro estava crescendo demais para o apartamento deles, que era pequeno, e perguntou se eu queria ficar com o Jimmy. Ele tinha 2 meses de vida, assim, veio direto para cá. Então já tem 17 anos que ele tá aqui comigo. Existem raças que a gente sabe que tem algum padrão de ser animais de companhia, de animais que têm costume com criança. Então existe essa cultura na cabeça das pessoas de que é preferível você comprar, adquirir um animal de raça para conviver com seu filho. Então isso pode gerar uma recusa de um animal sem raça. Apesar de algumas raças serem conhecidas como dóceis, os vira-latas também não deixam a desejar. Para Eduardo e sua família, o Jimmy é um grande exemplo de companheirismo e amizade. Eu tive um ataque de pânico e eu fiquei bem ruim, assim. Aí teve uma noite que eu estava deitado e o Jimmy ele começou a dormir junto de mim, assim. Ele foi lá para me ajudar e foi super bonitinho. Desde então ele dorme comigo. Ele sempre dormiu lá fora.
no quintal. Mas aí quando isso aconteceu, minha mãe ela ficou tocada pelo cachorro e aí desde então ele fica dormindo aqui dentro de casa. Pego bicho na rua desde muito cedo. Eu acho que eu já nasci catando bicho. Normalmente esses animais sem raça, né, que é o vira-lata, quando eles conseguem aproximar do ser humano, eles vêm com um sentimento de gratidão enorme. Então, o animal de raça, ele é um animal montado para ele ficar bonitinho, para ele ficar pequenininho, para ele caber dentro de um apartamento. A preferência popular pode ainda promover riscos à saúde de animais gerados através da seleção de raças. A seleção genética para melhoramento, né, de raças, ela ocorre há muitos anos no mundo e para determinados fatores ela é positiva. Então, se a gente pensa em animais que fazem resgate, em cães farejadores, seleções inclusive para a questão da sociabilidade, né, isso é muito positivo. Mas infelizmente a maioria das pessoas fazem seleção de raças por padrões estéticos. Então eles querem animais que atendam a uma necessidade nossa, do ser humano, e não do animal. Essas raças hoje, a maioria são raças pré-fabricadas. O homem foi fabricando ao longo do tempo. Nos cruzamentos consanguíneos ou não, o que aconteceu? Os animais pegaram características não desejáveis. Animais que têm dificuldade de parir sozinhas, né, cadelas, por terem um padrão racial atípico da espécie. E também problemas relacionados a maior susceptibilidade a determinadas doenças. Então a gente tem os exemplos típicos, né, dos labradores, dos pastores, que foram modificados, foram selecionados por padrões estéticos e que têm problemas como a displasia coxofemoral. Com a preferência pela adoção de cães de raça, algumas atitudes são necessárias para a solução do abandono de animais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e novembro deste ano, 2.294 animais foram resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte. Destes, apenas 12% foram adotados. Se a gente pensar que a maioria dos animais que estão nas ruas, eles não vão ser adotados, né? A gente tem que pensar numa política pública, uma política integrada que envolva, em primeiro lugar, os serviços públicos, né? Envolvendo o setor de saúde e o setor de meio ambiente nos municípios, a população, né? Para que ela tenha guarda responsável sobre os seus animais, para que elas não os deixem ter acesso à rua, para que elas castrem os seus animais. As antigas ONGs, hoje são chamadas de OSCs, elas são fundamentais para ajudar a detectar onde esses animais abandonados estão e também elas são muito importantes na doação desses animais, né, no contato com a população, para indicar lares temporários ou lares definitivos para esses animais que são recolhidos das ruas. Então, isso mostra pra gente o quanto é ruim esse animal estar na rua, né? Seja ele um vira-lata, um SRD ou não.